E vamos com os palpites do Brasileirão Série A rodada 20. Pois é, rapaz, já tá começando, é o segundo turno, né? Claro que tem alguns times aí com asterisco, com jogos atrasados, mas já eles vão pagar nessa data FIFA e vai ficar todo mundo com a mesma quantidade de jogos. Vamos ver aqui, né, os jogos da rodada 20. Ceará e Bragantino, Fluminense e Fortaleza, Sport e São Paulo, Vitória e Juventude, Corinthians e Bahia, Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro. Rapaz, não tem um jogo que tenha um super favorito, né? Rapaz, jogos equilibrados. Lembrando que isso aqui não é palpites para múltipla, né? É tentar acertar mais do que errar. Na rodada 19, eu não fiz vídeo, eu fiz uma live, né? Só que ficou lá gravada e acertou uns 70%, viu? Acertou. Nossa meta é sempre acertar mais do que errar, né? Claro que tem uma rodada que vai abaixo, tem umas surpresas. A classificação do Brasileirão é a seguinte: Flamengo vai liderando com 40, Cruzeiro é o vice com 37, Palmeiras é o terceiro, tem 36, Bahia é o quarto, 30 pontos. Indo aqui pro Z4, né? Vasco, 17º, tem 16 pontos. O Fortaleza, rapaz, 18º colocado, 15 pontos. Juventude é 19º, tem 14. E o Sport até que enfim venceu a primeira, né? Venceu o Grêmio. O Grêmio é freguês do Sport, coitado. No futebol, quando se é freguês, não tem jeito, né? Grêmio, Juventude e Sport que venceram na última rodada, né? Juventude venceu o meu Corinthians, Sport venceu o Grêmio. Vamos aqui, né, para a rodada. Ceará e Bragantino, rapaz. Nos últimos 3 anos, 5 confrontos e bastante empate, né? O Ceará não venceu. 4 empates e uma vitória do Bragantino. Só que o Bragantino vem fracando, né? Olha só, nos últimos 10 jogos, o Bragantino venceu apenas uma partida, ó. Meu Corinthians. Aí vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas consecutivas. O Ceará vem de derrota contra o Palmeiras, né? Virada, rapaz. O Ceará vencia, marcou já no segundo tempo, tomou a virada, né? Mas aqui, ó, venceu o Cruzeiro, empatou com o Flamengo. O Ceará que pegou os 3 primeiros do Brasileirão aí, né? Ceará jogando em casa é o 12º, o Bragantino jogando fora é o 5º, mas o Bragantino aqui, ó, vem de 3 derrotas seguidas. Ceará em casa também vem de 4 jogos sem vencer, ó. Mas nesse jogo aqui, velho, eu acho que o Ceará vai ganhar esse jogo. Vou aqui de Ceará 1-0. Aproveita e vai deixando teus palpites, né? Lembrando que a aposta é para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Próximo jogo aqui, Fluminense e Fortaleza. Ambos os times têm jogo no meio de semana, né? Por competições sul-americanas. Fluminense joga pela Sul-Americana, Fortaleza joga pela Libertadores. Fluminense venceu, né? Fortaleza empatou em casa, vai jogar na Argentina contra o Vélez. Difícil, viu? Fortaleza tem que se ligar no Brasileirão, porque agora, meu filho, já tá na segunda volta da corrida. Fluminense vem de 5 jogos sem perder, 3 vitórias, 2 empates. Fortaleza que nos últimos 10 jogos venceu apenas uma, né? Venceu o Bragantino, em um jogo que o Fortaleza nem favorito era. Fluminense é o 9º colocado, Fortaleza 18º. Fluminense jogando em casa é o 7º. Fortaleza jogando fora é o 19º. Aqui tá os jogos do Fluminense em casa, né? Perdeu para Palmeiras e Cruzeiro, 2 times lá de cima. Ganhou do Grêmio, ganhou de vários times. Fortaleza nunca venceu fora de casa no Brasileirão, né? É o segundo pior visitante. E eu acho que o Fluminense ganha esse jogo. Vou aqui de 2-1, viu? 2-1 não, vou de 2-0 Fluminense. Meu palpite 2-0 Fluminense. Sport e São Paulo, rapaz. O primeiro turno aqui ficou no 0-0, né? Teve um lance polêmico lá. Sport que é o lanterninha, mas vem melhorando, né? Vem de 4 jogos sem derrota, 3 empates e venceu o Grêmio na última. Sport lanterna, São Paulo 7º. Sport jogando em casa, pior mandante, São Paulo 8º. São Paulo que tem Libertadores no meio de semana, né? Vai receber o Atlético Nacional. Aqui o jogo do Sport jogando em casa, né? 4 empates, 4 derrotas. O São Paulo jogando fora vem de 3 jogos sem perder. Eu acho, velho, que esse jogo aqui, ou São Paulo ou empata ou ganha. Mas eu vou de empate nesse jogo aqui, ó. Será que vai ser 0-0? 0-0, 1-1. Eu vou de empate nesse jogo. Velho, e meu Corinthians vai receber o Bahia, rapaz. Nos últimos 3 anos, né? O Corinthians não perdeu pro Bahia. Na verdade, perdeu apenas 1 e tomou 5. Eu lembro desse 5-1 aqui, ó. Teve gol de Tassiano, né? Corinthians e Bahia aqui. O que ajuda mais o Corinthians aqui é o retrospecto recente, né?
Assim como o Sport não perde para o Grêmio, o Corinthians aqui contra o Bahia tem um histórico até bonzinho, né? Bahia vem de 3 empates. Corinthians vinha de uma sequência aí de 5 jogos sem perder. Perdeu para o Juventude, né? Entrou cochilando, não sei se foi o frio. Bahia é o 4º colocado, Corinthians 13º. Corinthians jogando em casa é o 10º, Bahia jogando fora é o 11º. Tá aqui, ó. Corinthians em casa perdeu para Bragantino e Fluminense. Bahia fora ganhou para Bragantino e para o Palmeiras, né? Rapaz, esse aqui eu vou com o coração. Pra falar a verdade, eu vou pro meu Corintinha para vencer 1-0. Agora vamos pro jogo do domingo. Santos e Vasco, rapaz. Dois times que estão lá na parte de baixo, né? O Santos venceu na última, se afastou. Se afastou não, saiu da zona de rebaixamento. Porque se afastar não se afastou não, né? Mas já tem 5 pontos. Santos é o 14º, Vasco é o 17º. Santos jogando em casa, velho, é um dos piores, ó, o segundo pior mandante. Precisa melhorar, né, Santos? Quem já foi o Santos na Vila Belmiro, né? Santos é melhor fora, ó. Fora de casa, o Santos é o 6º colocado. Só que o Vasco também jogando fora, coitado, ó. É o 3º pior visitante. Santos é o segundo pior mandante, aí agora equilibra o negócio, né? Santos em casa aqui, ó. Mas nos últimos 3 jogos, o Santos venceu 2 em casa. E se bem que agora tem hora que o Santos manda jogo no Morumbi, manda jogo em outro lugar, né? Só que a torcida fez ato de vandalismo por lá. Não sei se os caras vão querer mais alugar, não. Vai ter que jogar na Vila mesmo, né? E o Vasco jogando fora só venceu o São Paulo, né? Um monte de derrota e um empate contra o Inter. Eu acho que o Santos ganha esse jogo aqui 1-0. Essa rodada é muito difícil, né? Pensa numa rodada com jogos equilibrados, velho. Atlético Mineiro e Grêmio, o Galo que tem jogo aí pela Sul-Americana, né? Venceu ontem o Godoy, velho, de virada. Eu vou fazer um vídeo depois da assistência do Renier, velho. Renier, ex-Flamengo, deu assistência lá pro gol do Galo. Atlético Mineiro e Grêmio, nos últimos 3 anos, 7 confrontos. Atlético Mineiro levando a melhor, não teve empate, né? Confrontos aqui, ó, que gosta de sair gol, velho. Tudo acima de 2,5, não, né? Só um aqui, ó. Só um jogo que foi 1-0 Grêmio. O resto tá aqui tudo jogo para mais de 2,5, né? 4 vitórias do Atlético Mineiro, 3 vitórias do Grêmio. O Galo em casa, ó. As vitórias do Grêmio foram todas em casa, né? O Atlético Mineiro em casa, ó. 2-1, 3-0 e 2-1. Ainda teve uma vitória do Galo que foi fora, né? Então, o Atlético Mineiro em casa aqui não costuma perder pro Grêmio. O Atlético Mineiro é o 10º, o Grêmio 15º. O Atlético Mineiro, não sei se o Grêmio perder aqui, o Mano não, né? Galo jogando em casa é o 9º, Grêmio jogando fora 15º. O Galo aqui nunca perdeu em casa, né? Grêmio fora venceu apenas o Juventude, que é um confronto gaúcho lá. Eu vou aqui de Atlético Mineiro para vencer. Eu vou colocar 2-1. Para continuar no over 2,5, né? Internacional e Flamengo. Rapaz, vocês só brincam, vocês dois, é? Jogaram na Libertadores, vão jogar no Brasileirão e na quarta-feira vão jogar na Libertadores. Nos últimos jogos o Flamengo, o Inter não tem levado a maior contra o Flamengo, né? Nos últimos 3 anos, 1, 2, 3, 6, 11 jogos, 3 vitórias do Flamengo, 4 empates, né? 3 vitórias do Inter. Então tá equilibrado. Nos últimos 3 anos é equilíbrio, né? Mas nos últimos 5 jogos o Inter não venceu. Nos últimos 7 o Inter só venceu 1. Inter que aqui nos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Venceu o Bragantino. O Flamengo que vem aí de uma sequência 3 vitórias consecutivas, né? Empate com o Ceará, perdeu a última que perdeu foi pro Atlético Mineiro, jogo da Copa do Brasil. O Flamengo é líder, Internacional 11º, o Inter jogando em casa é o 13º, o Flamengo jogando fora é o 4º colocado. Ninguém sabe como é que os times vão ir, né? Mas eu acho que o Inter aqui deve priorizar mais a Libertadores, é capaz de ir com um time meio misto. O Flamengo tá priorizando o Brasileirão também, né? Eu acho que o Flamengo esse jogo, lembrando que o Flamengo não tá muito de marcador de gol não, né? O Flamengo que é o maior ataque do Brasileirão, mas nos últimos 10 jogos aí, velho, o Flamengo acho que só marcou mais de 1 gol em 2, 3 jogos, viu? Eu vou aqui de Flamengo 1-0 de novo. Botafogo e Palmeiras.
times que tem jogos pela Copa Libertadores no meio de semana, né? O Palmeiras que já encaminhou a classificação, Botafogo que recebeu a LDU em casa, venceu apenas por 1-0, o Botafogo vacilou, né? Vai ter que poupar aqui, porque o jogo lá no Equador, na altitude, é difícil, e o Palmeiras pode até poupar na Libertadores, né? Porque já deu 4-0 no Universitário e o jogo vai ser no Allianz Parque. Então, né? Aqui nos últimos jogos o Botafogo não tem perdido para o Palmeiras, né? 3-6. Nos últimos 6 jogos o Botafogo não perdeu. Aí nos últimos 3 anos tiveram 10 encontros, né? 3 vitórias do Palmeiras, 4 vitórias do Botafogo e 3 empates. Botafogo que nos últimos 10 jogos perdeu apenas uma, né? Perdeu para o Cruzeiro. Palmeiras que nos últimos 10 jogos perdeu 3. Botafogo é o quinto, Palmeiras é o terceiro. Botafogo jogando em casa é o oitavo. Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão. Botafogo em casa vem de 3 jogos sem vencer. Palmeiras só perdeu uma no Brasileirão, né? Eu acho que o Palmeiras não perde esse jogo não. Ou empata ou ganha. Os últimos 2 jogos de Palmeiras e Botafogo foi empate, né? Mas aqui eu vou de Palmeiras para vencer esse jogo, ó. 2-1 Palmeiras. Aproveita aí e comenta teus palpites também, velho. E pra fechar a rodada 20, rapaz, Mirassol e Cruzeiro. Mirassol que é a surpresa positiva do Brasileirão até aqui, né, velho? Um time que subiu a primeira vez pra Série A. Tá em sexto no Brasileirão. Cruzeiro é o vice, né? Cruzeiro vem vacilando, perdendo pontos bobos, né? O cara perde título, é perdendo ponto pra time lá de baixo, velho. Não é perdendo um clássico, não. É perdendo para time lá de baixo. O Cruzeiro perdeu para o Santos. Perdeu para o Ceará, né? De virada. Cruzeiro aqui, ó. Mirassol jogando em casa é o quarto melhor. Cruzeiro jogando fora é o segundo. Jogo do Mirassol em casa nunca perdeu. Mirassol tá invicto em casa. E o Cruzeiro jogando fora, né? Começou perdendo, mas também vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos sem derrota. Eu acho que vai dar empate, velho, nesse jogo. Vou colocar aqui 1-1. Empate com gols, né? 1-1, 2-2. Pois é, esses foram os palpites da 20ª rodada do Brasileirão Série A. Espero que a gente acerte mais do que erre. Aproveita aí e comenta teus palpites. E se tu gosta de palpite de futebol, tem um canal no Telegram, né? Aqui na descrição do vídeo tem, você encontra ele. Só entra lá, beleza? Tamo juntos, até a próxima. Fiquem todos com Deus, ó. Tchau, tchau.